para mais um vídeo da série que fala a respeito da regulamentação das criptomoedas. Esse será o quarto vídeo da série. Quem não assistiu os outros 3 vídeos, é só ir até lá o nosso canal YouTube, Valdeci Novelli Teodoro. Você vai encontrar lá os outros 3 vídeos mostrando como é o que pensa o Congresso, dando uma visão geral da lei e do que está sendo discutido. Então é só entrar lá, como eu disse, né, Valdeci Novelli Teodoro, entra no nosso canal YouTube, assine, compartilhe, dê um like lá no nosso vídeo e espalhe essa ideia para os amigos. Hoje, nesse quarto vídeo da série, a gente vai fazer algumas... inicialmente nós vamos dar um panorama de como que está a parte das criptomoedas, dos bitcoins, né, no mundo em matéria de regulamentação, tá? Então, aqui eu fiz umas anotações, né? Então, a gente vê países em que não tem regulamentação, além do Brasil, que está sendo discutido, então, a PL 2303/2015, também a Alemanha e Portugal, e desses países não há regulamentação. Eles não há reconhecimento, né, ainda como moeda ou como ativo, mas no caso do Brasil, a Receita Federal reconhece como ativo financeiro. Então, é uma operação legal, mas não reconhecida. Já temos países que estão regulamentados, o Japão, a Austrália, a Suíça, a Estônia e Luxemburgo. Esses países já têm regulamentação. Tá? O Chile, ele não tem regulamentação, mas tem apoio governamental. A China só é permitido a utilização de criptomoeda por pessoa física, empresas não permitem, né? Existe aí um país em que tem, os países que tem aquela neutralidade, tá? Então, por exemplo, a Argentina, o Canadá, a Coreia do Sul, né? A Colômbia, a França, a Espanha, a Rússia e o México. Então, nesses países, ela tem uma neutralidade governamental com relação às criptomoedas. A Itália e a Dinamarca já possuem leis próprias, tá? Aí tem os países que proíbem. É o caso da Venezuela, da Bolívia e do Equador. Tá? Por incrível que pareça, países, né, bolivarianos, praticamente quase que uma ditadura, né? Então esses países, eles têm às vezes a criptomoeda deles, como é o caso da Venezuela, mas proíbe as outras criptomoedas, ou seja, uma total falta de coesão, né? Então, mas tem que esperar o que também desses países, né? E nos Estados Unidos, em que existe esse Estados Unidos é o maior consumidor de moeda virtual, tá? E aí a regulamentação não é bem diferente dos outros, porque cada estado tem a autonomia de fazer a sua própria regulamentação, tá? Aí, dando uma continuidade aqui, a gente vai falar que houve aquele incremento, né, da parte das criptomoedas. Na época que houve uma regulamentação no Japão, houve muito um crescimento, né, dos valores por causa dessa regulamentação. Então hoje busca-se algumas coisas parecidas com o Japão, tenta-se, vamos dizer, ter o Japão como modelo, né? Mas assim, isso vai variar realmente de país a país, de acordo, né, com que cada legislação, cada um tem sua característica própria, tá? No caso do Japão, ele fez a regulamentação lá, ele fez algo parecido como o depósito compulsório aqui no Brasil. Sabe que os bancos, né, têm que recolher o depósito compulsório, fixaram sempre um determinado valor e que é recolhido ao Banco Central. No Japão fixou-se uma coisa muito parecida, existe lá também uma espécie de uma reserva em criptomoedas, né? E aí então garante-se todas essas operações aí, né? O que se busca com a regulamentação das criptos é uma maior segurança jurídica para o mercado, tá? Fazer uma desmitificação, né, a respeito de que a criptomoeda é usada muito para lavagem de dinheiro, corrupção, evasão. A gente já comentou isso no vídeo anterior, né? E que isso ocorre com todos os tipos de moedas, e nem só moedas, né? Hoje você tem a corrupção, como nós vimos aí com joias,
né, com quadros, né, com obras de arte. Na Lava Jato foi visto isso de monte, com dólar e tal. Então, desmistificar que as criptomoedas são utilizadas para esse tipo de operação, né, apenas de operações ilegais. E, na verdade, se a gente for analisar, você nunca viu, por exemplo, ninguém guardando 51 milhões de bitcoins na sua casa, né? E já você viu isso em caixa em apartamento de deputado. Então a gente tem que começar nessa regulamentação a tirar essa ideia de que as criptomoedas são usadas principalmente para operações legais. Né? Outra coisa que a gente vê na regulamentação que ajudaria bem é ajudar as exchanges, porque hoje as exchanges ela não tem uma regulamentação, né? Por exemplo, se houver um risco de quebra, e a exchange ficar lá, por exemplo, devendo, a moeda, aquele valor que você tem em cripto lá, ele faz parte do pagamento dessa dívida? Ou vamos supor que a exchange tenha um problema com um trabalhista, por exemplo, e essa dívida trabalhista está lá. O seu dinheiro faz parte do pagamento dessa dívida? Porque ele vai responder por esses débitos? Porque não existe uma regulamentação quanto a isso. Não tem essa proteção até nas corretoras, né? E não tem uma regulamentação de que aquele dinheiro que você colocou lá pode participar do pagamento dos débitos. Uma coisa para se pensar. E a gente não tinha, né, essa ideia ainda com relação a parte de pagamentos, desse tipo de pagamento ao ocorrer. Nós não tivemos no Brasil nenhuma quebra, mas se ocorrer, o seu dinheiro participa? Não existe ainda uma parte legal com relação a isso, certo? Outra coisa que fala é a respeito do envio de valores para o exterior. Às vezes você envia para fazer a criptomoeda legalmente. Se a gente for analisar ao pé da lei, isso não é legal, tá? Ele é considerada uma evasão de divisas. Por quê? Porque toda a parte de envio para o exterior, ela tem que ser passada pelo Banco Central. Ele regula essa saída de valores. Nesse caso, não é passado, né? Não existe uma regulamentação e não é passado por ele. Pode sim, não há nenhum tipo de autuação com relação a isso, né? Mas legalmente pode ser considerada uma evasão e a multa sempre ser praticamente 100% do valor que foi enviado. Ou seja, se você enviou 5 mil, toma 5 mil de multa. Não houve ainda por enquanto nenhuma multa com relação a isso. Não está sendo observado. Mas legalmente existe uma lei que pode ser utilizada com relação a isso. Tudo isso faz parte da falta de regulamentações ainda, né? Até uma certa regulamentação seria bom para esclarecer esses pontos. Vamos trazer mais pontos, esses foram alguns que a gente colocou agora, e para a gente não deixar esse vídeo assim muito longo, né, nós vamos se prolongar nessas análises nos próximos vídeos. Vamos continuar vendo isso, vamos continuar acompanhando lá no Congresso a regulamentação e passando essas informações para vocês. A Continet fica à disposição sempre para qualquer dúvida. Utilize os nossos canais, como disse, o canal YouTube, né, Valdeci Nogueira Teodoro, também temos o nosso site, www.continetonline.com.br, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, ou então nosso e-mail, continetonline.com.br. Sempre estamos aqui à sua disposição e ajudando no esclarecimento de dúvidas. Até o próximo!